falei, que é João 21, versículo 20 ao 22, diz assim: E Pedro voltando-se, viu que seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que nascia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste, que será? Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Então nós estamos aqui no contexto, Jesus ressuscitou e ele apareceu a Maria Madalena, depois ele apareceu aos 11, quando eles estavam trancados numa casa, fugindo dos judeus, se trancados. Jesus apareceu no meio deles, não entrou pela porta, apareceu, falou: Pai seja convosco. E nós estamos nesse contexto de João 21, na terceira aparição de Jesus aos discípulos. Eles estavam pescando, não é a pesca maravilhosa lá de Lucas, é a pesca depois da ressurreição de Jesus. Eles tinham pescado a noite toda, e Jesus chega até eles no mar de Tiberíades e pergunta: Filhos, tendes o que comer? Estava Pedro, Natanael, Tomé e outros discípulos, 7 discípulos. E eles falam não, eles não sabiam que era Jesus, eles não viram que era Jesus, não perceberam. E Jesus fala: joga a rede direita e vocês vão pegar o peixe. Lá na pesca maravilhosa de Lucas, Jesus fala: joga no meio do mar, né, em alto mar. Para Deus é diferente, onde ele mandar você lançar a rede, você lança, que lá vai estar o peixe. Então, e foi pertinho, assim, diz a palavra que foi na beira do rio. E eles jogaram a rede. Quando eles lançaram a rede, veio muito peixe, de tal sorte que eles tinham dificuldade para carregar a rede. A palavra diz que eles pescaram 153 enormes peixes. E aí, aquele discípulo a quem Jesus amava, quem era o discípulo a quem Jesus amava? João. Aquele discípulo a quem Jesus amava, que tinha intimidade com Jesus, que recostara a cabeça no peito de Jesus, na ceia deles ali, ele logo percebeu que era Jesus. Só pode ser Jesus. Quem faria um milagre desse se não fosse Jesus? Como nós ficamos aqui a noite toda e joga a rede de tanto peixe, ele logo viu, só pode ser Jesus. Quando você vê algo extraordinário acontecer, uma frustração que você tinha se transformar em bonança, de repente, só pode ser Jesus. Então João falou: é Jesus, é Jesus. E Pedro, quando ouviu que era Jesus, Pedro se lançou em alto mar, porque Pedro ficou com vergonha, ele estava nu. Não é nu como a gente pensa, não. Nos tempos bíblicos eles botavam uma canga, por cima da canga uma túnica, eles estavam vestidos, e por cima da túnica, possivelmente, da primeira situação, uma capa. E Pedro estava nu, provavelmente só de canga. Ele ficou com vergonha e se jogou no mar. Se cobriu com a túnica e se jogou no mar. E aí já estava ali, quando eles olham, já estava uma mesa, um peixe assando. Eu penso que foi Jesus que preparou aquele peixe ali. Eu penso. Porque não tinha nada, não tinha ninguém ali, não tinha peixe. E de repente eles olharam, já tinha um peixe assando, já tinha pão. E Jesus fala para eles: tragam os que vocês pescaram. E eles veem aquele momento ali de comunhão com Jesus. Jesus dá a eles pão, Jesus dá a eles peixe ali naquele momento de comunhão. Observe que até então Pedro não tinha ainda conversado com Jesus. Desde que Pedro negou a Jesus, Jesus falou para ele que ele ia negá-lo. Ele falou: Senhor, para onde tu vais? O Senhor falou: para onde eu vou? Tu não tens condição de ir agora, mas tu vais. Jesus sabia o que seria o futuro de Pedro. E falou: como eu não vou? Por ti eu vou até a morte. Jesus disse: tu morres por mim. Tu vai me negar, Pedro, 3 vezes. Então, Pedro negou a Jesus e até então não tinha ainda encontrado Jesus. E nesse momento, eu imagino que nesse período, como Pedro ficava pensando: eu neguei a Jesus. A Bíblia diz que ele chorou amargamente quando o galo cantou. Ele chorou amargamente porque ele achava que o amor que ele tinha por Jesus jamais faria com que ele negasse a Jesus. E até então chegou o momento do confronto com Jesus. Chega um momento que você vai ter que encarar Jesus. Independente dos seus erros, você vai ter que encarar esse chamado. Você vai ter que encarar esse amor. Você vai ter que encarar o que Jesus tem para você. E chegou esse momento do teste a teste de Pedro com Jesus. O que será que ele vai me falar? Será que vai ter perdão para mim? Será que vai ser uma palavra de amor? Será que a decepção dele é muito grande? E para surpresa de Pedro, naquele momento, Jesus fala: Pedro,
tu me amas mais do que estes? Porque para o ministério que Deus tinha na vida de Pedro, porque ele ia entregar, ele não podia ter um amor comum por Jesus. Tinha que ser um amor além. Um amor além do que os outros. E Jesus falou, Pedro, tu me amas mais do que estes? Ele falou, sim, Senhor, eu te amo. Ele disse, apacenta os meus cordeiros. E o Senhor pergunta a segunda vez, Pedro, tu me amas? Ele fala, sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. E o Senhor pergunta a terceira vez para Pedro. 3 vezes Pedro negou a Jesus e 3 vezes Jesus perguntou para Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro ficou triste nessa hora. Ele deve pensar, será que ele não acredita que eu amo? Falou, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. E aí Pedro percebe que aquele discípulo a quem Jesus amava, que encostava a cabeça próximo ao peito de Jesus, se aproxima e ele fala para Jesus, e deixa, o que será? Porque depois que Jesus fala para Pedro, tu me amas, e ele fala, eu te amo, apacenta minhas ovelhas, Jesus revela para Pedro o futuro dele. Ele fala, quando tu eras menino, tu cingias a ti mesmo. Quando tu eras moço, tu cingias a ti mesmo e ias para onde tu querias. Mas quando tu fores velho, outro te cingirá e tu vais para onde tu não queres. E Jesus estava falando sobre a morte de Pedro. Ele ia morrer de uma forma que ele não queria. Então, nesse momento, Jesus entrega um ministério pastoral para Pedro. O ministério, você vai ser o apacentador, você vai conduzir minhas ovelhas. E Jesus descortina para Pedro o fim dele. Tu vais ser um mártir. E Jesus fala, o meu nome vai ser glorificado na tua morte. Tu vais ser um mártir. Tu vais morrer velho e tu vais da forma que tu não queres, mas o meu nome vai ser glorificado na tua vida. Segundo os historiadores, Pedro morreu crucificado. E ele se achou tão indigno de morrer como Jesus que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. É o que diz a história. E aí Pedro fala assim, e deixa, o que será? E é muito interessante estudar Jesus, porque a gente sempre tem a ideia de Jesus como aquela pessoa comedida, sempre mansa. E eu tenho uma visão de Jesus muito assim, aquele que dá na lata, como disse o ditado. Jesus é assim, né? Jesus, ele fala mesmo. Você vê que ele fala, raça de víboras. Aquela mulher samaritana falou assim, não tem marido não, tu não tem, já tiveste 5, o que tu tem não é teu. Né? Então Jesus, ele é assim, para trás de mim, Satanás. Quando ele tinha de falar, ele falava, e não fez diferente com Pedro. Pedro perguntou sobre João, e deixa, o que será? Dá a impressão que quando você lê toda a história, parece, esse é o queridinho, só eu vou morrer assim, dessa forma. E Jesus dá uma resposta típica de Jesus. Parafraseando, Jesus fala, Pedro, não te importa o que eu vou fazer na vida do João, segue-me tu. O que eu tenho na vida dele é com a vida dele, o que eu tenho na tua vida é na tua vida, segue-me tu. Se eu quiser que ele fique vivo até que eu venha, é problema meu, tu não tem nada a ver com isso. Jesus fala exatamente isso para Pedro. Ele diz assim, ó, disse-lhe Jesus, 21:2, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Eu estou falando do teu chamado, eu estou te dando um ministério, eu estou falando da tua morte. O que eu tenho com ele é com a vida dele, segue-me tu. E aqui eu quero falar para você hoje, essa palavra, segue-me tu. Não se importe com os chamados de outro, com o que Deus vai fazer na vida do outro, o que aconteceu na vida do outro. Segue a Jesus como ele te chamou, da forma que ele te chamou. No reino eclesiástico, nesse universo de igreja, no mundo espiritual, quase sempre as coisas vão parecer muito injustas. Quase sempre, por quê? Porque nós temos uma visão humana limitada das coisas. E Deus não. Deus, ele tem a visão na sua plenitude. Ele conhece o passado, ele conhece o presente, ele conhece o futuro. Ele conhece a nossa estrutura. Às vezes você olha uma pessoa, ou essa pessoa é tão forte, tão... acho que dava para Jesus. Não. Eu sei que não é. Não, essa pessoa é tão tímida, tão fraca. Jesus, não, é esse que eu quero porque eu sei o que ele fez lá atrás. Então, no mundo espiritual, às vezes você é uma pessoa na igreja e esse irmão está aqui há tanto tempo, poxa, ele já está desde o início da igreja, quando a igreja fundou, já era para ele ser tal coisa. Jesus fala, não, ele não tem estrutura. Sempre foi assim no reino de Deus, porque Deus, ele vê além. Quando ele chamou Gedeão, Gedeão falou, eu vou libertar Israel. A minha tribo, a minha família é a menor da tribo de Manassés e eu sou o menor da minha família. Jesus disse, não, mas é tu que eu quero.
Porque eu te vi malhando trigo no lagar, tu sabe dar jeito, tu tem iniciativa. É você que vai libertar Jericó. Quando Samuel chegou lá para escolher os filhos de Jessé, ele olhou a aparência e tudo, tem porte, dá para ser justo, disse não, tem outro. Eu estou vendo ele lá. Eu sei que ele mata urso, que ele mata leão, eu sei que ele é valente, ele é o menor, mas é ele que eu quero porque eu vou fazer. É rainha Esther que eu vou usar para dar livramento ao meu povo de Israel. Então Deus, ele sempre no mundo, no reino, nesse ambiente de igreja, aparentemente as coisas serão injustas, por causa da nossa limitação humana. Mas Deus, ele vê além. E é muito complicado quando a gente quer para nós algo que Deus não quer para nós e que Deus sabe que nós não temos potencial para exercer aquela função. Talvez você chegue na igreja e você falou, vou frequentar essa igreja, eu vou ficar aqui, eu vou servir o pastor e daqui a pouco eu vou se consagrar, talvez eu seja um presbítero. Um dia chega até a ser pastor de uma igreja e diz, fala, não, tu vai ficar na porta. A primeira mão ungida que vão pegar quando chegar na igreja é a tua. Você tem postura para proteger, você vai ser o guardião, você vai ter a primeira palavra de consolo, você vai ser como proteção. É aqui que eu te quero. Então o Senhor te usa naquilo que às vezes você acha que não é o teu chamado para aquilo, mas Deus vê em você aquele potencial. Então, a gente perde muito tempo da nossa vida cristã em buscar algo e se importar com o que Deus tem na vida do outro. E a gente deixa de firmar o foco no que Deus tem na nossa vida. Eu sinto saudade de uma época da igreja, eu sou de muito tempo na igreja, que hoje existe essa questão da fama que é facilitada pelas mídias sociais, né? Todo mundo tem um chamado, e quando falamos tem um chamado, já parece que é para estar em evidência, para ser visto, para ser isso, aquilo. E o chamado de Deus não é por causa de nós, é por causa do reino. O chamado de Deus é para o reino, não é para eu ser visto, é para o reino ser erguido. Então eu sinto saudade de uma época que a irmã se sentia privilegiada, se sentia escolhida porque ela era chamada para ser visitadora. Nós tínhamos trabalho de visitadoras na igreja. Era um trabalho que não era visto, as irmãs não pegavam no microfone, mas era um trabalho excelente, visitava os irmãos de casa em casa. E era muito respeitado. Você se sentia privilegiado quando a irmã te chamava para trabalhar no Ministério Infantil. Porque era um trabalho com muita responsabilidade. Eu comecei a dar aula no Ministério Infantil com 12 anos. E eu tinha que, no tempo central, ter estudo para dar aula para os cordeirinhos de Cristo. Que era muita responsabilidade. Então eu tinha que ir lá para estudar com uma pedagoga, porque tudo na igreja é muito excelente. Não subestime nada do reino. Tudo no reino de Deus ele é muito excelente. O que Deus te deu, não pense, isso é pouco, não, é muito excelente. Nós temos que tirar essa visão de ser visto pelos homens. O reino está nos vendo. O céu está nos vendo. Deus está nos vendo. E isso vale mais do que aplauso de homens. Às vezes nós não entendemos a forma que Deus age. Por que Deus tem isso na minha vida e na vida dessa pessoa? Não. O Senhor conhece. Nós moramos uma época no Amazonas. O meu esposo ele foi transferido para lá e eu sofri muito lá. Eu já tinha casado e vindo para o Rio. Tranquilo. Foi de boa adaptação. E com 2 anos eu fui para o Amazonas e lá eu não conseguia. Sentia saudade da minha mãe, sentia muita saudade da minha família, da minha cultura. E eu comecei a cair numa tristeza muito grande mesmo. E acho que durante uns 3 meses, aquele fundo do poço, eu chorava muito. E eu orava, Senhor, me tira desse vale, eu não aguento esse vale. Nós tínhamos congregado numa Assembleia de Deus. O pastor Sérgio Caldas, ele era um pastor muito importante no Amazonas. Ele era presidente da UMEAN, presidente da Ordem dos Ministros Evangélicos do Amazonas. Então ele era o pastor dos pastores. Nós fomos congregar com ele e ele nos amou. Houve uma afinidade criada por Deus. Às vezes você se incomoda na igreja, vem buscar a bênção de Deus, mas você se incomoda até com afinidade, assim como Pedro. E ele? Aquele que Jesus ama, então vai acontecer com ele, irmão, não se importe. Deus, ele cria amor entre as pessoas. Às vezes é uma afinidade criada pelo Senhor para um propósito. Você não precisa daquilo, mas o outro precisa. E Satanás coloca um sentimento de inveja no nosso coração, de querer algo que a gente não precisa. Então ali houve esse sentimento de amor. O pastor nos
Ele era um senhorzinho bem amável. Então, quando ele chegava no culto, ela sentava logo do meu lado. Ela me chamava, irmã Nádia, senta aqui do meu lado. E o pastor presidente, ele sempre sai no meio do culto, né, para visitar outra igreja, para inaugurar uma igreja, aniversário de igreja, essas coisas. E ela chegava e falava, Nádia, o Sati vai sair, vamos com a gente. Especialmente quando o Misael estava viajando. Aí anunciava lá no culto, o pastor vai sair, vai para a igreja e tal, vamos orar, eu levantava, eles oravam. E aquilo me recriava, aquilo me alegrava. Foi o Senhor que fez aquilo. Viu que eu necessitava daquilo naquele momento. Mas uma irmã da igreja, uma irmã que morava na terra dela, que estava com a mãe dela, com a família dela, que não precisava de nada, criou um sentimento de inveja muito grande da minha amizade com o pastor. E ela começava a disseminar pela igreja. Por que ela? Chegou um dia desse aqui na igreja. Eu estou aqui, meu avô fundou, colocou a primeira pedra, e meu pai foi não sei o que, eu casei nessa igreja. Por que eu e meu esposo não temos essa afinidade? Ela começou a se incomodar. Porque o crente carnal, ele não tem a visão espiritual do reino. Ele é amante de si mesmo. Então ela começava a bajular, a tentar. Quando Deus tem um propósito na tua vida, no reino, com alguém, você não precisa disso. O Senhor coloca, o Senhor une, você não precisa disso. E ela me perseguia. Tudo que eu fazia na igreja, ela tentava colocar barreira, isso, aquilo e tudo mais. E aquilo era muito ruim para mim. Mas ela não precisava. Você entende? Ela não precisava. Ela tinha tudo. Tudo que eu queria ter, ela tinha. Tudo que eu queria era ter o que ela tinha. Ter minha mãe, ter minha família, ter na minha terra, ter a família que eu gosto. E ela queria o pouco que Deus tinha me dado. Entendeu? Às vezes você tira o foco do que Deus te deu, do muito que Deus te deu. Você deixa de ter um coração grato pelo muito que Deus deu, porque você faz questão de coisa que você não precisa. Para quê? Para suprir a sua vaidade. O Senhor, Ele supre a nossa necessidade, mas não as nossas vaidades. O Senhor nos dá aquilo que a gente precisa, não o que a gente acha que precisa para ser visto pelos outros. Então, assim, a gente deixa de ter relacionamentos e de viver uma vida abundante, vem para a igreja, pede bênção e quer um milagre, mas a gente precisa consertar essas coisas, consertar o nosso altar, consertar a nossa vida, porque Deus não se agrada até dessas coisas. E essas coisas, elas acontecem, especialmente por dois motivos. Um, porque nós estamos nos tornando amantes de nós mesmos, cheios de vanglória, cheios de egoísmo, de soberba. Nós estamos nos tornando assim, voltados para as coisas desse mundo. E o segundo motivo é porque nós estamos perdendo a visão do céu, perdendo a paixão pela vinda de Jesus, perdendo a visão da glória, a visão da graça. Estamos voltados muito para as coisas daqui. Irmão, quem tem a visão, quem vai morar no céu se vislumbra com o quê? Quem vai morar no céu precisa de quê além do céu? Quem tem a visão do céu, irmão, ele não se embaraça com coisas dessa vida. Apóstolo Paulo diz que todo soldado que milita, ele não se embaraça com coisas dessa vida. Quando você começar a se embaraçar, a querer saber, e que foi, quem deixou, quem que falar, sabe o que você fala? Jesus, me dá a visão do céu. Me dá a visão do céu para não ficar embaraçado com essas coisinhas. Segue-me tu. Deixa essas coisas para lá, segue-me tu. Quem tem a visão do céu, irmão, ele quer o céu. Quem tem a visão da glória, ele quer a glória. Quem tem a visão do céu, ele não fica brincando com coisas pequenas, porque o céu é mais importante. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O céu é melhor que tudo. O céu é melhor que glória de homens. Quando você preenche a sua alma no céu, você vai ver que pelo menos metade da sua necessidade estarão supridas. Talvez você esteja orando por tantas coisas, mas de repente Deus te revela o céu. E você pensa, eu não preciso disso, eu preciso
Tem 3 aqui da equipe de louvor, uma situação, brigando por causa do louvor. Não só ela que canta, porque o crente que vai para o céu, que tem a visão do céu, ela pode ficar no louvor. Eu vou para o céu. Lá no céu eu vou cantar eternamente. O crente que tem a visão do céu, ele não liga para coisas pequenas. Tem uma discussão aqui, não porque eu sou aqui da igreja há muito tempo, era para ser eu a líder, ela que chegou agora, era discussão, é negócio. Aí a irmã que vai para o céu, que tem a visão do céu, não pode ficar. Eu vou para o céu. O céu me é suficiente. O céu me preenche. A visão do céu, ela acalanta a tua alma. Peça ao Senhor, Senhor, me revela o céu. Senhor, me mostra o céu, para eu não estar embaraçado com as coisas dessa vida. Quase todos os problemas que nós temos na sociedade hoje é porque a sociedade não tem a visão do céu. Eles acham que é só aqui, que é tudo aqui. Então você vê um filho mata o pai, mata a mãe para ficar com a herança, um esposo mata a esposa para ficar com o seguro de vida. Aí não leem políticos, os políticos corrompem aqui um leis para dar mais dinheiro para o bolso deles. Porque no mundo todo, aí vem o crime organizado, se organiza para extorquir pessoas, a gente sofre. Por quê? Porque o mundo ele tem a visão daqui. Ele não se prepara para uma vida eterna, ele não tem a visão do céu. Ele quer dinheiro, ele quer poder, ele quer posição, porque ele está só aqui. E a igreja é o melhor lugar do mundo, por quê? Porque a igreja é o único lugar onde se fala em céu. Glória a Deus. A igreja é o único lugar onde você perde para ganhar, porque você vai para o céu. Amém. Por isso que eu digo, a igreja, nós temos nossos conflitos, nossos problemas, é o melhor lugar do mundo. Porque a igreja é o lugar do perdão. Porque o perdão leva para o céu. Então a igreja é o lugar onde você consegue dar, você consegue doar, você não quer acumular para você, porque você vai para o céu. Você quer estar com Jesus, o melhor lugar do mundo. Se você entrou na igreja, você aceitou Jesus, porque você quer receber uma bênção, porque você quer um milagre, porque você quer a salvação de um parente, porque você quer galgar um cargo na igreja, irmão, você está muito enganado com a visão do reino. Você é crente por 2 motivos principais. Primeiro, para ir para o céu. Segundo, para tirar pessoas do inferno. A sua função como crente é ir para o céu e levar o maior número de pessoas. Aleluia. É por isso que você aceitou a Jesus. Para você ir para o céu. Não foi para você ficar rico, não foi só para receber bênção, para ter cura, não, porque você quer sair. Você quer viver uma vida eterna. Você tem mais em Cristo, Cristo tem mais para te dar. E a glória do céu, quando ela invade a tua vida, quando a glória do céu invade a tua vida, você quer que outros também vão para lá. Vamos para lá, não tem choro, não tem morte, não tem dívida, não tem aluguel. Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, uma vida eterna de alegria, louvando ao Senhor tudo que você quer e tudo que você almeja, o céu tem. Não tem como ir para o céu sem ter comunhão. Não tem como ir para o céu sem estar em paz. É tão importante ir para o céu, e a comunhão é tão importante para ir para o céu, que a Bíblia diz que se tu for deixar a tua oferta no altar, e tu te levares que teu irmão tem algo contra ti, não é você contra ele, é ele contra você, não põe a tua oferta no resultado lá, deixa lá. Volta de seguida. Depois, porque ele não vai receber. A comunhão para ir para o céu é mais importante que dons. Sabe o dom de cura, dom de profecia, de visão, de revelação? A comunhão é mais importante que isso. A comunhão é mais importante que os talentos. A comunhão é mais importante que tudo, porque a comunhão ela te leva para o céu. E é lá no céu que você tem que estar. A comunhão ela te faz perder para ganhar, porque você quer ir para o céu. E algum pregador vai dizer assim, a gente ouve muito o pregador falar assim, o que é teu, o diabo não rouba. O que é teu, ninguém tira. O que Deus te deu, vai voltar para você. E essas coisas assim, né? E Jesus fala que não. Jesus não ensina isso. Jesus falou assim, se quiserem te tirar a túnica, a capa
capa é tua. A capa é tua. Se quiserem te tirar, então é tua. Querem te tirar a capa? Dá também a túnica. Não faz questão. Jesus ensinou isso. Jesus nos ensinou a perder para ganhar. Foi assim que Jesus ensinou. A gente vai perder. Jesus te pede para dar um ponto, dá dois, se bate de uma face, dá outra. Esse é o crente que quer ir para o céu. Não é fácil ir para o céu, mas é possível. E você está aqui porque você sabe que é possível. Amém. Você está aqui porque você quer ir para o céu. Você está aqui porque o céu é o melhor lugar. E você sabe que a igreja é o lugar que fala do céu. Irmão, então, a palavra que Deus colocou no meu coração para falar para você essa noite foi: segue-me tu. Segue-me tu. E nunca perca a visão do céu. Nunca perca a visão da glória. Se for preciso, olha, Senhor, eu quero sentir um pouquinho o sabor do céu. Me revela, me rebata, me mostra o mínimo que seja. Se Deus te mostrar um pouquinho do céu, você vai perder desejo por quase tudo dessa vida. Porque você quer estar lá. Você vai querer estar com Ele. Ou se Deus te mostrar um pouquinho do inferno, você não vai querer ir para lá jamais. Eu orava ao Senhor, eu queria ver, eu queria saber como é. Um dia eu tive um sonho que tinha duas filas assim. A fila da direita tinha uma porta branca, eu não sei o que tinha atrás da porta. E tinha alguém com um livro assim na frente e ele mandava ele para a direita e ele para a esquerda. E na esquerda tinha um lago de fogo. E muita gente ali dentro, muita gente. E eu lembro que tinha um empresário assim muito bem vestido, mas quando aquela pessoa mandava ir, não tinha para onde correr. Tinha que pular naquele lago. E era muito ruim. E eu estava lá na fila, pensando, meu Deus, eu tenho que ir para a direita. Isso eu sonhando. Irmão, você não tem noção a agonia que é ficar naquela fila. Pede para Deus te revelar. A agonia que você tem de não querer ir para aquele lago de fogo. E a minha tristeza no sonho, eu tenho uma sobrinha, o nome dela é Esther. Ela é muito assim, assembleiana, de aparência e tudo mais, do cabelo. E ela era mandada para o lado esquerdo e eu não aceitava. E eu ia lá com ela e falava, Esther, como eu olhava para ela, assim, com aquela aparência de crente, eu falava, gente, eu não acreditava naquilo. Irmão, quando ele falou meu nome, que eu ia para a direita, meu Deus, que alívio, mas a minha tristeza era grande, porque a minha sobrinha ia para a esquerda. E eu acordei tão desesperada, eu entrei no meu grupo da família, eu falei, gente, o inferno é horrível. É muito ruim para o inferno, vocês precisam ir para o céu. Porque é horrível, irmão. Não consigo transmitir para vocês a sensação, o desespero daquelas pessoas. Foi um pouquinho que o Senhor quis me revelar. Pede para o Senhor te revelar um pouquinho da glória, um pouquinho do que te espera, um pouquinho do céu, para você perder todo o prazer pelas coisas dessa vida e para você pleitear mais por ir para o céu. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Amém. Glória a Deus.